que é ser um vencedor? Se você perguntar para a maioria das pessoas, elas definirão assim: um vencedor é uma pessoa que conquistou dinheiro, fama, sucesso. Pessoas são vencedoras lá longe, mas eu não sou um vencedor. Provavelmente a grande maioria de nós tem uma visão de que não teve vitórias na vida, porque nos passaram uma ideia de que vitórias são coisas grandes que os outros conquistam, mas não são as pequenas coisas que nós conquistamos no nosso dia a dia. Então nós vamos pela vida iludidos, pensando assim: eu não sou um vencedor. Essa semana eu tive a brilhante ideia de pesquisar com alguns amigos meus que eu admiro muito, e eu perguntei assim: qual é a sua visão pessoal sobre ser um vencedor? E essas pessoas então foram me dando as suas respostas, e eu me surpreendi com a simplicidade, com o poder dessas respostas. Eu pesquisei, por exemplo, com um amigo que é Alcoólicos Anônimos, né? Ele é um membro de Alcoólicos Anônimos, e ele disse assim: para mim, ser um vitorioso é admitir que eu sou doente, que eu tenho uma doença que é progressiva e que, apesar disso, eu tenho tido uma boa qualidade de vida. Ter admitido a minha doença foi a minha grande vitória. Veja isso, que perspectiva diferente. Para muitas pessoas, admitir que é doente é uma derrota completa. E ele nos dá essa perspectiva de que admitir um ponto na sua vida em que você pode melhorar, em que você pode olhar de uma nova maneira, buscar ajuda, é um sinal de vitória para ele. Isso muda totalmente a nossa perspectiva sobre vitória. Essa pessoa que eu admiro e considero muito, que é um membro de Alcoólicos Anônimos, definiu dessa forma. E nos dá uma chance de também repensar na nossa vida se não temos sido vencedores também. Será que nós olhamos pela definição, comparando sempre com os outros e vendo as coisas que acontecem aparentemente na vida dos outros, né? Porque nós só vemos a vida dos outros pelo que nós pensamos que é a realidade. Então nós podemos pensar: as pessoas lá de longe são muito vitoriosas e eu aqui só tenho derrotas. Mas de repente, se eu tenho admitido fracassos, se eu tenho pontuado quais são esses fracassos e tenho seguido em frente, eu sou um vencedor. Eu também pedi essa mesma resposta, fiz essa mesma proposta para uma querida amiga minha, que ela foi abusada desde a sua infância. E a própria família dela não a acolheu diante dessa circunstância. Quando ela contou o que estava acontecendo com ela, a família não a acolheu. A família achou que ela estava mentindo e que ela era uma pessoa culpada. Então, essa pessoa seguiu pela vida sozinha. E como que ela definiu para mim vitória? Ser uma vencedora. Ela disse: quando eu parei de sentir culpa porque eu tinha sido abusada, porque o maior mal é que, apesar de eu ter sido uma vítima, eu me sentia culpada, porque as pessoas diziam que eu era um fracasso e eu me sentia culpada. Quando eu deixei de ser uma vítima e quando eu deixei de me sentir culpada, eu me senti uma vencedora. Quando eu li essa resposta, o meu coração vibrou. Eu entendi que isso pode mudar também a nossa perspectiva. Ou seja, se nós entendemos que quando nós deixamos de sermos definidos pelo que os outros dizem de nós, e quando nós temos uma definição de que sentir no meu coração paz para seguir em frente é me sentir um vencedor, eu posso ter o coração aberto para, através de um testemunho desse, ver muito mais pessoas livres. Nós podemos ser livres ouvindo um testemunho desse. Eu sou livre e me sinto vitoriosa porque eu não sinto mais culpa e posso seguir em frente. Lindo isso, não? Eu também ouvi um homem que já tem quase 80 anos e eu quis saber dele também sobre a sua perspectiva de vitória. E ele disse assim: eu segui em frente e eu tive uma vida digna, tendo passado por isso, por isso, por isso e por isso. Então, ele me falou da sua vida simples, de uma vida digna, em que ele passou por muitos obstáculos e também teve êxito. E ele chegou agora
nos seus quase 80 anos, tendo essa dignidade de ter vivido uma vida limpa. E eu achei fascinante também a simplicidade com que ele falou de vitória. E é maravilhoso ver a simplicidade com que as pessoas definem vitória quando elas estão lúcidas a respeito do tema. Mas ainda não paro por aí. Uma vizinha minha também, que eu considero muito, uma pessoa muito lúcida e muito inteligente, ela disse: eu me orgulho de mim porque eu cresci e desenvolvi em muitos aspectos da minha vida sem ter passado por cima de ninguém. E isso para mim define a minha vitória. Eu achei fantástico. Eu achei incrível essa definição dela também. Tem uma perspectiva muito nova a respeito do que é ter vitória, não é mesmo? E juntando todos esses pontos, eu pude entender uma coisa, que na minha própria vida eu também defino dessa forma a minha vitória. Como eu me defino uma pessoa vitoriosa? Eu sou uma pessoa que tive uma adolescência de fobia social e estou aqui gravando o vídeo para você. Então, isso define a minha vitória. Eu não estou me comparando com ninguém. Quando eu olho adiante, eu vejo muitas pessoas que podem parecer mais vitoriosas que eu. E quando eu olho também pela perspectiva das pessoas que querem comparar para se sentirem melhores, eu posso ver que há pessoas que também ficaram pelo meio do caminho e que não seguiram como eu. Mas eu não quero comparar com ninguém, porque isso não é justo. Isso é uma atitude de pessoas fracassadas, esse negócio de ficar comparando. Eu olho para mim mesma, para a minha própria história e para o meu próprio histórico e me vejo uma pessoa vencedora. Porque seguindo os obstáculos da vida, levando os solavancos da vida, eu superei a mim mesma. Não estou comparando com ninguém, mas eu superei as minhas próprias limitações, superei a mim mesma e fui seguindo em frente. Uma pessoa com fobia social que se tornou psicóloga e que também consegue falar para outras pessoas como eu estou fazendo aqui para você agora. Isso para mim é a minha vitória, ter superado a mim mesma. Que conclusão que eu chego então, tendo ouvido essas pessoas queridas e tendo o meu próprio testemunho de vida? Eu chego à conclusão de que muito mais pessoas deveriam também se considerar vencedoras e não têm feito isso. Vencedores são aqueles que suportam os solavancos da vida, que aguentam os trancos e ainda mesmo assim estão em pé, confiando, acreditando e não perdendo a confiança na vida e em si mesmas. Fé na vida e fé no homem, não é assim que diz aquela música? Fé na vida. Fé na vida e fé de que existem pessoas que, assim como eu, também têm se sentido vitoriosas no seu dia a dia e com coisas assim tão simples. Mas será que isso é mesmo assim tão simples? Então, a grande questão é que assim, a simplicidade ela também pode ser muito complexa. Para que eu, uma menina que tive fobia social, né, uma adolescência terrível de fobia social, chegasse a esse ponto de trabalhar hoje com psicologia, trabalhar com pessoas em tempo integral, de estar aqui falando para você, eu tive que passar por um processo, né, em que eu me conheci, autoconhecimento e também humildade, para eu entender que não precisava ser aquilo que os outros classificavam como coisas grandes, mas que eu podia estar entendendo a minha vida como uma grande vitória. E é interessante como eu fui percebendo ao longo do tempo, como as pessoas me admiravam. Eu que achava assim, eu fiz tão pouco na vida, a única coisa que eu fiz foi vencer a minha fobia social. E ao longo da minha vida eu fui percebendo que havia pessoas que me admiravam, que admiravam o roteiro que eu estabeleci para a minha vida, que achavam que eu era uma vencedora. Mas o mais importante não é o rótulo que os outros dão, mas aquilo que eu mesmo penso. E eu penso que eu sou mesmo vencedora. Sim, eu venci batalhas muito grandes dentro de mim mesma. Não foram as batalhas do mundo, não foram as batalhas que os outros, daquilo que os outros esperavam de mim, não. A batalha foi interior. Eu precisei vencer a mim mesmo no meu orgulho, no meu ego. Porque aquilo que diziam para mim que era vitorioso não era muito o que eu vivia. Eu vivia um passo de cada vez, vencendo as minhas próprias batalhas diárias.
E por isso, em dado momento da minha vida, eu não me classificava como uma pessoa vencedora. O que me fez sentir vencedora foi que em algum momento, alguma coisa dentro de mim sossegou e eu pude entender que eu podia viver o tempo todo da minha vida dessa minha vitória. Então eu me senti uma vencedora. E eu acredito que a grande ênfase da vitória é essa. É quando eu consigo sossegar alguma coisa dentro de mim, alguma coisa que estava inquieta dentro de mim, consegue sossegar. E eu digo, eu posso viver do jeito que eu estou o resto da vida. Não vai acontecer isso. Porque eu vou querer prosseguir justamente porque eu me sinto vitoriosa. Mas eu já me sinto vitoriosa. Não tem nada que eu precise fazer. Eu não tenho que provar nada para ninguém. Isso define uma pessoa vitoriosa. Se você está indo por esse caminho, ou se você já chegou nesse caminho, você já é um vencedor. Talvez você ainda não tenha se ligado disso ou percebido isso. E talvez você ainda esteja buscando alguma coisa que os outros dizem que é vitória, porque aparentemente você ainda não conquistou isso. Talvez você ainda esteja um pouco pacato no meio da multidão e não consegue se definir como uma pessoa vencedora. Mas provavelmente, se você parar para pensar um pouquinho e der uma chance para você, sabe, para você ter uma nova ênfase, uma nova atitude sobre a sua própria vida, você vai parar de lutar contra moinhos de vento, né, como fazia Don Quixote, e vai simplesmente parar para ser feliz. Que tal essa proposta? É uma proposta simples, não? E por isso ela é tão difícil. Por quê? Nós não estamos muito acostumados à simplicidade. A simplicidade não tem nada a ver com o ego. Nós temos um ego muito exacerbado que diz: procure sempre, nunca pare, vá buscar, corra atrás. E nós estamos então programados para buscar alguma coisa que está em algum lugar que nós não sabemos onde está e nem quando está. E de repente a nossa vitória já aconteceu, pelo simples fato de que nós já entendemos essas coisas tão simples que podem acalmar a nossa alma e que nos podem fazer sentir pessoas melhores, simplesmente por tudo que nós já conquistamos no nosso dia a dia de simplicidade. Pense nisso. Se você acredita que essa mensagem é relevante e importante, compartilhe, porque há pessoas que também precisam dessa mensagem, que estão bem perto de você, necessitadas dela, ok? Vamos fazer esse trato com a gente de abençoar, de ajudar outras pessoas a também entenderem coisas simples, porque são coisas simples que realmente nos libertam no final das contas.